Olá a todos os inscritos do canal Revestivos do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione, que Deus venha fortalecer cada um. Quero estar compartilhando o texto que se encontra em Mateus capítulo 4, que vai falar acerca da tentação de Jesus. Então o próprio Jesus ele foi tentado. Imagine nós que somos pessoas falhas, pecadoras e fracas, mas nós conseguimos vencer através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não guardar a palavra de Deus nos nossos corações, nós não conseguimos vencer as tentações. Então o texto vai dizer assim, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito, a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova ao Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Então um texto bastante conhecido que fala acerca da tentação de Jesus. Então imagine Jesus foi tentado, imagine nós, né? E Jesus ele é um exemplo para nós, que nós temos que guardar a palavra de Deus nos nossos corações, para que nós não venha pecar contra Deus, para que nós não venha desobedecer a Deus, para que nós não venha desagradar a Deus. Então quando nós temos a palavra de Deus guardada nos nossos corações, nós não pecamos contra Deus. Então por isso a importância de nós lermos a palavra, examinarmos a palavra de Deus, guardar ela nos nossos corações. E o principal, nós não conseguimos vencer se nós não tivermos o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos guia nesse mundo de trevas. Jesus ele foi tentado, ele teve fome, e o inimigo vai dizer assim, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é o próprio Jesus falando que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a importância da palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento espiritual para que possamos andar neste mundo, para que possamos ficar firme, porque Jesus, ele é a videira, e nós temos que estar em Jesus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o alimento necessário para conseguirmos vencer as tentações. Então o inimigo ele vai tentar na fome, daí aqui no versículo 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito, a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Então olha só o que o inimigo ele fez aqui com Jesus, né? Ele estava incitando Jesus a pular do pináculo. Então, quantas pessoas que o inimigo incita a desistir de Deus,
a desistir da caminhada, ou até mesmo se matar, se suicidar, porque o inimigo fala para aquela pessoa que a vida dela não vale nada, fala para aquela pessoa que ninguém gosta dela, que ninguém ama ela, e que ela tem que se matar, que ela tem que se jogar de uma ponte, que ela tem que se enforcar. Então é isso que o inimigo faz, é isso que o diabo faz, que coloca na cabeça dela que Deus não existe, que Deus não ama ela, e é isso que o inimigo ele faz. Então imagine, o inimigo fez isso com Jesus. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Quantas pessoas que o inimigo não está fazendo isso hoje? Se o inimigo está colocando dúvida na tua cabeça, na tua mente, não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Jesus. Jesus está dizendo para você que Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe que você necessita, mas Ele quer que você não desanime. Jesus, Ele quer que você fique firme. Jesus quer que você confie nele neste momento. É passageiro essa luta. Então, o inimigo vai falar para Jesus: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão. Mas olha o que Jesus vai responder. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então a palavra de Deus, ela é o que nos dá vitória. A palavra de Deus é que nos dá a direção, é que nos dá esperança. Aí no versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então, quantas pessoas o inimigo não tem enganado? Quantas pessoas estão adorando o diabo por causa das riquezas deste mundo, por causa dos prazeres deste mundo? E muitas pessoas, elas acham que estão servindo ao Deus verdadeiro, mas elas não estão servindo ao Deus verdadeiro, porque bens materiais, bens financeiros não significa que Deus está na tua vida. Então, olha, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória dele, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Aí Jesus vai falar, ó, então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então é só Deus que nós devemos adorar, é só Deus que nós devemos prestar culto, é só Ele, o Criador dos céus e da terra. Então Jesus é um exemplo para nós seguirmos. Paulo vai dizer assim, ó: sedes meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então o maior exemplo é Jesus, que nós devemos seguir. Jesus é o varão perfeito que nós devemos seguir. As pessoas falham, as pessoas erram, mas Jesus não falha, Jesus não erra, Jesus é o maior exemplo. Então, por isso nós temos que seguir a Jesus. Jesus, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então o inimigo, ele quer fazer com que as pessoas desacreditem em Deus. O inimigo faz com que as pessoas duvidem de Deus, duvidem das promessas de Deus na vida dela. Então é isso que o inimigo faz. Ele só coloca dúvida. A dúvida não vem de Deus. Que eu e você venha ficar firme nas promessas, que eu e você venha ficar firme no caminho verdadeiro, que é Jesus. Não tem outro caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não por Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Então que eu e você venha ficar firme, que você venha
a cada dia mais sermos fortalecidos através da palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Tem muitas pessoas aí que estão sendo enganadas porque não conhecem a palavra. A palavra de Deus diz assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então muitas pessoas sofrem porque não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas elas entram em depressão porque não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas se suicidam porque não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas desistem da caminhada porque não conhecem a palavra de Deus. Porque muitas pessoas colocam as suas confianças nos outros. Porque colocam suas confianças em líderes religiosos. Aí quando aquele líder religioso cai, ou vem um escândalo através da vida daquele líder, a pessoa não quer saber de Deus. A pessoa muitas das vezes coloca a culpa em Deus. E Deus não tem culpa. Deus não tem culpa do ser humano falhar. Deus não tem culpa de que essas pessoas enganam as outras. Mas Deus, Ele não nos decepciona. Deus, Ele não falha. Que eu e você venha ficar firme nesse caminho perfeito. Que você venha ficar firme nas promessas do Senhor Jesus. Que Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja e todo o sofrimento vai acabar. E nós vamos viver a eternidade com Jesus. Então essa tem que ser a esperança do cristão. Que Jesus vai voltar. Que Jesus vai buscar a sua igreja. E que um dia nós vamos reinar com Ele. E que um dia nós vamos se livrar de todo o sofrimento. E o inimigo não quer que você saiba disso. O inimigo não quer que você seja salvo. O inimigo não quer que você aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque só Jesus salva. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus direcione a tua vida em nome de Jesus.